Muita gente gosta dessa pintura, não é minha favorita. E em algum momento eu gostei muito dela. Hoje em dia eu acho ela meio. É como se ela Hum, tentasse dizer alguma coisa e não conseguisse. Essa aqui eu já acho tão alegre, sendo que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Ele tá ferido, mas eu acho uma pintura muito alegre. E eu gosto bastante, apesar de não ter nenhum apego com religião. E minha família nem católica não é. Mas eu gosto muito da estética. Sou Maria Cláudia, sou artista e pedagoga e moro, né, nasci, me criei e vivo atualmente na cidade de Fortaleza, no Ceará. A arte chegou para mim desde a infância. Minha mãe era artista também e tinha muitos materiais e sempre que ela estava bem e eu poderia, né, mergulhar na descoberta desses materiais, eu estava sempre muito empolgada. Me empolgava mexendo, organizando as coisas, observando ela fazer as artes dela. Minha mãe costurava, ela também pintava, fazia bonecas. Então eram muitas linguagens nas quais eu podia, né, tanto observar como também manusear e experimentar. E para além da disponibilidade, né, dos materiais, que sempre foi importante, o incentivo da minha mãe, a arte veio para mim, ela ficou para mim como um refúgio também. Então, em momentos difíceis, eu sempre me aproximava mais da arte, fazendo os desenhos, pinturas, ou até na música, porque na minha infância eu aprendi a tocar flauta, então eu passava muito tempo nessa relação, né, com o instrumento. E depois, à medida que eu fui crescendo, um diferencial, né, que a arte permaneceu na minha vida, mesmo quando acaba a primeira infância, foi essa linguagem que a arte me dava para transpor o que eu sentia e passar por momentos difíceis. A arte sempre foi uma ferramenta que me ajudou a entender sobre o que eu estava vivendo e sobre mim. Eu lembro que era como se eu me desligasse do mundo, não um momento específico, mas sempre que eu estava nessas relações, né, me relacionando com recursos de pintura, de desenho, de música e até dança, porque eu fiz balé quando era criança. Então, sempre que eu estava no momento de me relacionar com o material, eu meio que me desligava de todas as outras coisas. E me trazia uma concentração muito plena naquilo que eu estava fazendo e para mim era uma espécie de fruição mesmo. Eu estava ali completamente presente e coisas brotavam de mim. Isso sempre foi muito forte, né? Muito potente. Era um momento de entrega mesmo. É mais por uma experiência sensorial. O fazer e por fazer mesmo, ele só o fazer já tem um sentido completo. Então, a materialidade que se criava a partir daquilo não era a coisa mais importante. Vim ter orgulho das minhas produções depois, à medida que eu fui, né, adolescência e já na fase adulta. Mas acho que na infância não era muito importante. Eu também passei por esse processo, né, de querer chegar em um resultado e até correr um pouco com o processo e me frustrar muito no final, né? Me frustrar muito por não conseguir chegar naquele resultado que só existia na minha cabeça e no final, por não ter sentido tanto o durante, sabe? Por ter corrido pra chegar num canto que nem trouxe a satisfação que eu esperava.
Aí eu fui me policiando em relação a isso, pra ficar mais tranquila. E entender que o fazer por si só ele já é tudo. Muitas vezes não tem uma ideia. Às vezes tem, mas muitas vezes não tem. Tem isso, o fazer. Aí eu quero fazer modelagem com argila. Aí eu pego a argila e começo a fazer. E à medida que eu vou me relacionando ali, naquele momento, vai aparecendo formas, vou me lembrando de coisas que vivi, de um filme que vi, de uma música, um sentimento, uma poesia, uma parte de um livro. Alguma coisa ali me lembra algo e aí eu vou significando durante o processo. E eu sinto que aquilo nasce de dentro de mim por muitas referências, né, que carrego, mas de uma forma sem ser pensada, sem ser planejada. Poucas vezes eu planejo alguma coisa que eu fico... Às vezes a ideia de um desenho, por exemplo, surge quando eu estou lendo o livro. E eu fico, meu Deus, essa imagem, ela precisa sair daqui, né? Eu quero ver, eu quero conhecer essa imagem que só minha mente criou. E eu acho um processo mais difícil. É muito mais fácil quando você só faz e conhece aquilo que você cria, né? Você... Ah, que surpresa! Porque quando eu planejo, eu fico cheia de expectativas e fico com... Cria uma pressão pra conhecer também essa imagem que eu vou criar e também tem muito da habilidade. Às vezes eu quero fazer uma coisa que ainda não tenho a habilidade necessária para que aquilo fique exatamente daquele jeito e surgem várias questões. Mas aí também entra o estudo, né? Eu não sei como deixar as cores. No final, pintei um desenho, fiz um desenho, pintei, e as cores não passaram o sentimento que eu queria que ele transmitisse. Aí eu fui fazer um curso sobre cores, né, sobre paleta de cores, sobre essas coisas. E aí surgem também outras oportunidades no meio da frustração. Muitas vezes eu gosto de ouvir um podcast ou escutar música sempre é uma opção. Às vezes eu começo a fazer alguma coisa escutando música, aí do meio pro fim eu mudo de ideia, quero silêncio, quero assistir uma série que já vi 1000 vezes, fico só ouvindo, né? Então depende muito. Eu tenho tentado, nos últimos tempos, ficar um pouco mais presente, porque vista cansada, muito contato com telas, às vezes me deixa um pouco irritada. Aí eu tento ficar longe, assim, do celular, tentar fazer algo que me deixe completamente longe das telas, né? Tem um livro lá na escola que é A Menina da Cabeça Quadrada. Conta a história de uma menina que assistia muita coisa no tablet antes de dormir e um dia ela acordou e tava com a cabeça quadrada. E ela viu todas as crianças ao redor dela estavam com a cabeça quadrada também. E ela pede conselho pra avó dela pra saber o que ela faz pra voltar a ficar com a cabeça normal. Aí a avó dela fala, minha filha, se você tentar fazer coisas bem redondinhas... Aí ela começa a fazer coisas redondas, né? Ela vai brincar de ioiô, vai jogar futebol, vai fazer ciranda, vai andar de bicicleta e a cabeça dela volta ao normal. Às vezes eu me sinto um pouco com a cabeça quadrada. Aí eu fico, meu Deus, eu tô com a cabeça muito quadrada. Eu preciso fazer coisas que me tirem de frente das telas. E me tirar completamente, né? Às vezes eu sinto falta de ter alguém. Porque quando eu tô com alguém, tipo, criar arte junto é muito gostoso. E aí quando eu tô com alguém, eu não sinto nem falta de estar ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Porque às vezes é a companhia. A companhia que a gente tem é uma série, né? Mas... às vezes é difícil largar
tipo, eu vou fazer tudo em silêncio aqui. Às vezes fico meio agoniada. Sim, eu também sinto isso. E é um processo assim que tem que ser muito intencional, muito racional, voltar ao analógico, tentar ficar mais no mundo mesmo. Eu sinto muita falta, exatamente disso que tu falou também, de ter um espaço em que eu possa não precisar, não sentir falta, sabe? Me nutrir da presença, da energia de outras pessoas. E eu acho que é isso que a gente busca, né? Muitas vezes quando tá nesse processo de vício mesmo, das redes sociais, ou então a gente precisar estar ouvindo alguma coisa, o que a gente tá querendo, às vezes, na verdade, é um aconchego, só uma companhia mesmo. Eu trabalho com arte, né? Então, eu não sei se eu não disse isso para os espectadores, mas eu sou atelierista, uma espécie de professora de arte na educação infantil. E diariamente eu monto experiências para viver com as crianças relacionadas a uma temática que surge a partir das interações das crianças com os recursos, né? Com as próprias linguagens artísticas. Então, a partir das linguagens também, eu utilizo os materiais para que as crianças aprofundem as investigações delas a partir das linguagens artísticas. Então, todo dia eu tenho esse contato direto com arte. Elas fazem arte, às vezes eu faço junto com elas, ou faço algo para servir de referência para elas. Então, eu tô bem pertinho, assim, todo dia. Mas, para além disso, quando eu chego em casa, eu tenho meu momento aqui no ateliê. Algumas semanas mais, outras menos, depende do meu cansaço. Porque, para mim, exige um tempo, né? De chegar, preparar o ambiente, escolher o que eu vou fazer, porque às vezes eu quero fazer algo que demanda mais tempo. Tipo, vou fazer uma modelagem, aí dependendo do material, gera muita sujeira, bagunça. Então, às vezes eu preciso planejar. Até pra continuar comprando esses recursos, né? Tipo, já acabou a argila, ou cerâmica fria, ou biscuit. E eu quero fazer uma coisa específica. Que às vezes eu quero encher minha geladeira de imãs. Tem um lá. Eu fiz um. Mas tá aí nos planos, várias coisas, várias ideias para serem feitas. Mas eu tento sempre colocar na rotina, além de já tá, né? Mas, tipo, nos meus momentos sozinha em casa. E fico pensando maneiras de incluir amigos. Então, eu sou a amiga dos grupos que sempre traz uma coisa diferente, uma proposta diferente. Já fiz uma noite de cerâmica com amigos, aquela competição de modelagem com massinha, ou só pintar. Sempre eu gosto muito da arte, e fazer sozinha às vezes é um pouco chateante, não sei se essa palavra existe, mas você fica tipo, poxa, não tem ninguém pra ter uma troca, né? É tão bom. Aí eu coloco até pra amigos que dizem, eu não sei desenhar. Sabe sim, você desenha, tá aí, tá desenhando. Então, eu tento incluir em todos os momentos, assim, muitos momentos. Não todos, claro. Mas, às vezes, preciso de um tempinho mais quieta também. Eu acho que muitas pessoas, né, ao longo do caminho, da jornada, em diversas áreas. Assim, tu me inspira muito. Sempre me inspira nas coisas que tu faz. Desde quando eu fotografava, até os desenhos, as pinturas, eu acho muito incrível. A Nina também é uma pessoa que faz coisas maravilhosas, assim, que se diferem de tudo que um dia eu criaria. E é sempre uma surpresa, assim, de brilhar os olhos. Eu abro uma página qualquer, um rabisco que ela fez no caderno e fico... É muito bom isso. Mas tem uma pessoa que me inspira muito, que é a Luciane Goldberg, que foi minha orientadora do TCC, minha professora da faculdade. Ela é uma pessoa incrível, artista, professora.
E ela já fez coisas, assim, incríveis. Quando ela apresenta, né, a jornada dela, você fica maravilhado do começo ao fim. Desde catalogar animais, ela trabalhava com uma ONG, fazendo desenhos de animais, até criações mágicas, seres místicos, fadas, gnomos. Tem até um personagem dela que chama Caolho, que deu origem a muitos tipos de produto, né? Uma loja de roupas, inclusive, que tinha esse universo desse personagem, o Kaori. E o jeito dela, sabe? Como ela encara a vida, como ela é um retrato da arte, mesmo quando ela não tá fazendo arte. Quando ela tá só se relacionando, quando ela tá te respondendo, quando... Enfim, é uma pessoa que me inspira muito. Pronto. Sejam bem-vindos a esse meu ateliê. Aqui onde eu crio a maioria das minhas obras. É um espaço que tá em construção ainda. Eu tô sempre mudando as coisas. Tirando e botando os pés da mesa. Às vezes gosto muito de sentar no chão, que é como a gente faz também lá na escola onde eu trabalho. A nossa mesa é baixinha. Então, tô bem acostumada, fico bem confortável nesse formato. Apesar de às vezes dar uma dorzinha nas costas. Aqui tem várias das coisas que eu criei. Algumas que fazem parte da decoração, como essa caixinha onde eu guardo uns adesivos. É uma pintura com tinta acrílica. E essa aqui também. Aqui eu guardo materiais para modelagem. A intenção é que todos os lados dela tenham uma pintura, mas isso não aconteceu ainda. Aqui tem alguns dos quadros que eu pintei, eu separei pra mostrar. Cada um surgiu de uma forma diferente. Esse é inclusive um desenho da Débora, que eu bordei, porque me tocou muito esse desenho específico. Esse é um mix media, né? Vários tipos de materiais e texturas. Teve tinta acrílica, tinta guache, giz, linha. Muita coisa aqui. Foi um coloca tudo e vê o que sai. Eu fiz essa pintura específica, eu fiz na faculdade, numa aula, e não tinha ideia que ia surgir isso tudo. Eu já tinha um esboço no caderno, então quando o professor pediu pra gente fazer alguma coisa, eu utilizei essa imagem que já tava na minha cabeça há dias. E ficou assim, uma versão final muito surpreendente. Essa pintura aqui eu fiz pra o clube de artista, um clube que está adormecido, mas era pra uma temporada específica que foi pensada a partir de um livro da Maya Angelou, que tem as ilustrações do Basquiat sobre medo. Era eu tentando pensar como me sinto em relação aos meus medos. E eu acho que ficou bem imagético. E essa pinturinha aqui, que é uma fadinha nesse quarto, nesse ateliê. Ela tava se alongando pelas costas. Bem aqui na frente dessa parede. Aí Eu adoro a discrepância, assim, meus medos. Aí, assim, quem tava se alongando porque dói nas costas? Muitos ângulos, né, de mim mesma. Por ali também tem umas pinturinhas, umas coisas que eu vou colocando. Gosto de estar sempre olhando o que eu crio. Coloco na parede. A intenção é que tudo seja repleto de arte, né? Muitas vezes eu faço e acabo guardando, porque não sei. Eu quero expor, mas às vezes não
Não chega até a parede. Assim, quando eu me mudei pra essa casa, esse quarto basicamente comportava tudo que era bagunça e que eu não conseguia alocar em outro lugar da casa. Aí, aos poucos, né, à medida que eu fui me organizando mais, eu me encontrava nesse espaço aqui fazendo arte e tendo a necessidade de organizá-lo cada vez mais. Então, fui juntando dinheiro e comprando móveis que faziam sentido, né, para esse tipo de organização, né, que deixasse as coisas meio expostas mesmo, porque a intenção é que fique de fácil acesso. Quando tá... Eu tenho um kit de aquarela, mas ele tá guardado dentro de uma caixa, embaixo de um colchão. Eu não pinto, né? Quando tá aqui, peguei, eu pinto. É uma coisa que facilita o processo, né? Que eu não tenho que fazer toda uma preparação. Pensar onde é que tá aquele material, porque tudo isso atrapalha no fazer artístico do dia a dia mesmo, né? Pra não tornar tão espaçado. Eu passei tanto tempo sem fazer arte. E à medida que eu fui construindo os detalhes desse quarto, né, desse ateliê, quando eu comprei a luminária e aí transformou o clima, eu tava aqui todo dia. Eu saía pra trabalhar só pensando na hora que eu ia chegar em casa e que eu ia vir pra cá pra fazer qualquer coisa que fosse. Então, a parede também, ela surgiu com a intenção, foi na intenção de deixar esse lugar mais característico, mais acolhedor, mais meu. Então, eu busquei referências, pedi ajuda a amigas, me deram dicas. E eu fui construindo essa aqui levou um final de semana inteiro pra conseguir pintar as listras. Precisei de muita ajuda da Vitória, porque eu sou baixinha e a parede é bem alta. Mudou todo o clima do quarto. E essa aqui, a intenção era que tivesse lambe dessas flores até lá em cima. Mas a minha impressora não permitiu. Ela falou, não, vai ser só até aqui mesmo. Vai ser só até aqui. Obras da Nina, né, que tu falou. Linda. Ela utiliza essas imagens de flores nas oficinas dela. Eu achei incrível. Combinou muito com a parede. Sim. Eu gosto. Ela usa colorida, né? Eu só coloquei em preto e branco. Pra testar mesmo como ficaria. Porque eu achei que cada flor de uma cor ia poluir bastante, né? Aí ficou muito incrível. Eu amei o resultado. Minha única pintura a óleo. Única até agora. Única. Eu até comprei uma outra tela, mas não cheguei a fazer nada ainda. Como que tu sente, assim, que o significado vai sendo impresso na pintura? Por exemplo, tem obras até depois de quando estão completas que ainda são como uma tela em branco, assim, no sentido de talvez não tenha um significado específico? Ou elas vão mudando com o tempo? Eu acho que eu vou significando elas, né? Tem obras que não. Tipo, essa aqui, muita gente gosta dessa pintura, não é minha favorita. E em algum momento eu gostei muito dela. Hoje em dia eu acho ela meio decepcionante, porque eu olho e eu não sinto nada. É como se ela tentasse dizer alguma coisa e não conseguisse. Muito interessante. Essa aqui eu já acho tão alegre, sendo que é o Sagrado Coração de Jesus, né? Ele tá ferido, mas eu acho uma pintura muito alegre. E no começo era mais um estudo das mãos, né? Uma coisa assim, vou tentar fazer uma coisa super difícil, que são mãos. E a primeira pintura... Mas depois eu taquei esse amarelo no fundo e parece uma alegria, uma coisa que tá preenchendo tudo.
E eu gosto bastante, apesar de não ter nenhum apego com religião. E minha família nem católica, não é. Mas eu gosto muito da estética. Porque é como se eu ficasse profundamente mais perto de mim. Então tem até momentos da vida que a gente tá mais... tentando não focar nos problemas, sabe? Surgem algumas questões. Esses momentos quando eu quero não pensar, não sentir, quando eu estou evitando os meus sentimentos, me torno mais distante um pouco da arte. Porque ela me aproxima muito de mim, ela me faz chegar muito perto de coisas que estão só aqui dentro. E tem momentos que eu fico evitante nessa relação também, porque é como se eu tivesse... ela me forçasse, é como se a arte me forçasse a sentir o que eu sinto. Então, ela é uma presença muito potente, muito forte, assim, e eu acho que é necessária, absolutamente necessária, para que eu fique bem, para que eu consiga elaborar as coisas que eu vivo e superar questões, enfim. Tudo para mim passa pela arte, né? Todas as minhas vivências precisa passar pela arte. Então, existem esses momentos que E eu acho que isso acontece também, dá pra relacionar com amizade, porque tem amigos que são bem... Aí, às vezes você fica, eu não quero falar desse problema, então eu vou evitar encontrar com essa minha amiga, porque eu tenho certeza que ela vai me fazer olhar pra isso, e eu não quero agora, eu tô fingindo que não existe. Então, acho que se assemelha a essa relação. Mas não é como se eu considerasse ela uma amiga, que é como se fosse maior que isso. É como se fosse minha mãe.